visitações do Espírito Santo. As visitações do Espírito Santo é o nosso tema, e hoje o assunto é enfrentando os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo. Enfrentando os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo. Se você não está enfrentando os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo, você está sozinho nessa. Mas Deus não nos deixa órfãos. Deus nos dá um companheiro, um parceiro, um amigo chamado Espírito Santo. E lá em João capítulo 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 16, verso 7, Jesus ele fala sobre essa promessa, talvez uma das maiores promessas da Bíblia. Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá. E ele foi, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aleluia. Então nós estamos falando sobre essas visitações do Espírito Santo. Aqui esse texto da Bíblia Sagrada, de João 16, ele está dentro de um contexto de Jesus em João 13 a 17. Eu não sei se você sabe, os capítulos de João 13 a 17, nós encontramos os momentos mais profundos e emocionantes do ministério de Jesus. Em João capítulo 13 a 17, você vai ver aí que Jesus está aí na sua última Páscoa, antes dele ir até a cruz. Jesus está ali no cenáculo, reunido com os seus discípulos, num ambiente de privacidade. Ali não tem fariseu, não tem escriba, ali não tem multidão. Ali Jesus está ali num ambiente com seus discípulos. E nesse ambiente Jesus pega a toalha, a bacia, ele lava os pés dos seus discípulos, dando uma lição de humildade. E nesse encontro também, no cenáculo, Jesus anunciou claramente a sua morte. Jesus já tinha dado sinais que ele morreria, mas aqui em João capítulo 13, Jesus ele anuncia a sua iminente morte. E naturalmente os discípulos que já tinham caminhado aí 3 anos e meio com Jesus, e os discípulos ao ouvir que Jesus ia partir e ia perder a companhia de Jesus, eles ficaram angustiados, eles ficaram tristes e pensaram: se Jesus vai partir, com quem nós vamos andar? Quem vai cuidar de nós? Nós vamos ficar sozinhos? Nesse mundo seremos abandonados? E percebendo a aflição dos discípulos, a tristeza dos discípulos, Jesus trouxe talvez a maior promessa da Bíblia: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai ter um ministério, ele está convosco, mas ele estará em vocês, Então Jesus faz essa promessa de termos um companheiro, de termos um parceiro, de termos um amigo íntimo, que nós não precisamos ficar sozinhos. Jesus diz assim: vocês não ficarão órfãos. Irmãos, e ter um parceiro e um companheiro é uma das coisas mais agradáveis da vida. Triste é daqueles que vivem sozinhos. Eu não sei se alguém aqui já caminhou com alguém, correu com alguém, teve algum parceiro de caminhada. Aleluia, de treino. Porque quando você faz uma caminhada sozinho, é uma coisa, um treino sozinho é uma coisa, mas quando você tem alguém junto com você, isso é muito motivador. Eu me lembro, pastor William, quando eu fiz a escola bíblica em 1980, a igreja enviou nós para uma escola bíblica lá em Americana, divisa com a cidade de Nova Odessa, onde era lá a base do nosso seminário. E aí eu e mais um aluno, nós definimos: nós vamos ser bons alunos. Nós vamos ser bons alunos. Porque eu fui muito bagunceiro nas salas de aula na minha tempo de infância. Eu falei: nós vamos ser bons alunos. E eu e esse meu amigo, nós definimos 2 coisas. A aula vai começar às 7 horas, mas nós vamos acordar às 5.
Primeiro nós vamos orar 1 hora, das 5 às 6, e das 6 às 7 nós vamos correr entre os canaviais de Americana e Nova Odessa. Vamos correr 4 quilômetros para ir e mais 4 quilômetros para voltar, 8 quilômetros. E você não sabe, essas manhãs, essas madrugadas, tendo um companheiro de caminhada no meio dos canaviais de Americana e Nova Odessa, como era prazeroso. Você ter alguém para conversar sobre seus anseios, sobre as suas dúvidas, sobre as suas angústias. Nós discutimos teologia, nós resolvimos os problemas do mundo naquelas conversas. Eram conversas muito agradáveis. Só que às vezes o meu parceiro não acordava na hora. E eu tinha que ir sozinho. E como era triste o dia que ele não acordava, eu tinha que caminhar naqueles canaviais sozinho. É muito triste uma jornada sozinho. É importante na vida, meus irmãos, nós temos parceiros de caminhada. Alguém que está com você na sua jornada. Alguém que pudesse te apoiar, te encorajar. Alguém que você pode falar sobre questões que povoam a sua mente. Alguém que pode responder as suas dúvidas, as suas perguntas. Alguém que você pode confiar, se alegrar, compartilhar e regozijar. Alguém que traga esperança, alegria. Alguém que possa realmente te entender. Alguém que te ama. E eu quero dizer para você, tem alguém assim. E essa pessoa, o nome dela é o Espírito Santo. Você tem um amigo, você tem um parceiro, você tem um companheiro. Jesus, ele foi, mas ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou sozinhos. Nós temos uma pessoa que é o nosso companheiro, que é o nosso auxiliador, que é o nosso consolador, que é o nosso advogado, que é o nosso intercessor, que é o nosso conselheiro, que é aquele que nos fortalece. Nós não precisamos viver sozinhos. Diga aí para o seu vizinho: você não precisa viver sozinho. Aleluia. E Jesus, em João capítulo 16, verso 7, ele diz assim: olha, é importante que eu vá, porque é importante que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, está à direita do Pai. É importante que eu vá, e ele foi, está à direita do Pai, mas ele enviou o Consolador. Ele enviou alguém semelhante a ele, com a mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma glória dele. E na tradução da Revista Atualizada, a palavra que Jesus usa aqui, eu vou mandar para vocês o Consolador. O Consolador. Você sabe, você que nos acompanha, há muito tempo que lê a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita na língua grega. E você sabe que a língua grega é uma língua muito rica. Agora, foi traduzido por João Ferreira de Almeida, um pastor que foi o primeiro que traduziu a Bíblia do grego para o português. Ele traduziu como consolador, mas a palavra que ele viu lá no grego não era consolador, ele viu no grego paráclito. A palavra grega é paráclito. Jesus disse assim: eu vou mandar para vocês o paráclito. E aí o tradutor da Bíblia resolveu colocar consolador, e mas paráclito é mais que consolador. Paráclito é auxiliador, paráclito é consolador, paráclito é advogado, paráclito é intercessor, paráclito é conselheiro e paráclito é fortalecedor. E eu queria usar esses 6 nomes que você pode tirar do grego para traduzir quem é a pessoa do Espírito Santo, para dizer que o Espírito Santo tem essas características que nos ajudam no desafio do dia a dia. Amém? Está preparado? Podemos começar? Primeiro significado do paráclito significa que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. João capítulo 16, verso 7, na tradução NTLH, o tradutor usa o seguinte: eu falo a verdade quando digo para vocês, é melhor que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. O Espírito Santo é o nosso amigo auxiliador. Porque na vida, irmãos, muitas vezes nós precisamos de auxílio, de socorro, de help.
Na vida, o inesperado acontece, o indesejado, infelizmente, vem. Vivemos num mundo caído e repentinamente as coisas ruins acontecem. Vai fazer um check-up e o diagnóstico não é o que você esperava. Acontece que o seu cônjuge agora quer separar de você. Acontece que muitas vezes seu chefe avisou que hoje seria o seu último dia de trabalho. Alguém avisou que a polícia prendeu seu filho com as drogas. O inesperado faz parte da vida e acontece, mas você não está sozinho. Por pior que o inesperado seja, o Espírito Santo é o nosso auxiliador que vai nos auxiliar. Por isso que o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne ou os montes se abalem no seio dos mares. Aleluia! Então, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos que o inesperado acontece, nos momentos da gente estar com problema, nós temos alguém para nos auxiliar. Você não está sozinho. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. O Espírito Santo esteve ali com os discípulos naquela tempestade e deu poder para Jesus acalmar as tempestades. E o Espírito Santo vai dar poder para você enfrentar as tempestades e os obstáculos da vida. Diga um glória a Deus. Ele é o nosso auxiliador. Mas muitas pessoas às vezes nem lembram que ele existe. Por isso que eu quero recomendar esse livro aqui que foi anunciado para você, o Espírito Santo, o Deus quase esquecido. O Espírito Santo, que é o Deus que atua hoje, é o Deus que nos fortalece, que nos regenera, que nos sela, que nos auxilia. Muitas vezes ele não é nem lembrado. Mas quando surgir uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, é bom que você saiba, você tem um auxiliador, o Espírito Santo. E eu já precisei desse auxiliador, pastor William, muitas vezes na minha vida. Talvez você também já precisou dele, e ele é o nosso auxiliador. E eu quero contar para você um dos momentos que eu precisei de muito auxílio do Espírito Santo. Há uns 3 anos atrás, nós estávamos numa conferência em Miami, nos Estados Unidos, pregando lá em Miami, em Fort Lauderdale, Miami. E é interessante que acabou a conferência, estava eu e o outro pastor nosso aqui, o pastor Marcelo. E aí acabou a conferência, cada um foi para a sua casa. Nós fomos para o aeroporto de Miami, porque eu tinha um convite para pregar na cidade de Atlanta, na Geórgia. Então nós fomos para Miami, pegar um avião para ir para a Geórgia, 2 horas de voo. Só que, você sabe, Miami dá muita tempestade. Miami acontece muitas, assim, intempéries. E nós chegamos no aeroporto bem antes, a gente chega sempre bem antes do voo. Chegamos lá e esperamos, aí nós percebemos que o voo atrasou por causa de uma grande tempestade. E aí demorou, atrasou, e foi chegando a noite. E eu vou dizer para você que é mais jovem, velho não gosta da noite. Começa a escurecer, os velhinhos ficam preocupadíssimos. E aí, atrasou. Aí, chamaram nós para entrar no avião, para ir para Atlanta, nos Estados Unidos. Entramos no avião, sentamos no avião. Aí, veja bem, eu não falo e nem entendo inglês. O meu companheiro acha que entende, mas também não entende. Sabe aquele que não sabe que não sabe? Ele acha que sabe. Aí a moça avisou alguma coisa de nós sentar no avião. Ele não entendeu, nem eu. Eu só olhei para a cara dos passageiros. Os passageiros apavorados. Falei, aconteceu alguma coisa. Isso aqui não é serviço de bordo, não. Isso aí deve ser alguma coisa ruim. Pediu para todo mundo descer do avião. Ficamos mais umas 2 horas. Já estava beirando a meia-noite. Chamaram nós para entrar em outro avião. Entramos no outro avião, Charme, você já foi lá comigo. Mesma coisa, outra moça em outro avião falou para todo mundo descer. E já era mais de meia-noite. E depois foi dado um aviso para nós que não teria mais voo por causa da tempestade. Aí eu fiquei pensando. Saímos do avião, fomos para a sala de embarque. Eu fiquei pensando,
Agora não tem mais nada em Miami, não tem motel em Miami, não tem mais nada, todo mundo foi para suas casas, está todo mundo resolvido. E agora eu tenho que ir para Atlanta. E aí o que eu faço? Aí foi avisado que não ia ter mais voo aquela noite. Falei, o que a gente faz? Agora não tem hotel para trás e o que eu tenho é para frente. O que a gente faz? Eu dormi aqui no aeroporto, o que nós vamos fazer? E aí foi avisado que eles iam dar um check-out para você ir procurar algum lugar, mas uma fila quilométrica. Eu entrei em desespero. Porque eu vou dizer para você, você que ainda não viajou para um país que você não sabe a língua, quando você não fala a língua do país, você sofre demais. Lá onde você chora e a sua mãe não vê. E essa história que em Miami todo mundo fala o espanhol, não caia nesse engano. Não caia nesse engano. E aí o que aconteceu? O meu amigo, que entendia o inglês, foi lá tentar resolver, falar lá, entrar na fila quilométrica, se ia levar nós para um hotel, se para onde a gente ia. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso do seu auxílio. Eu sentei lá na sala de embarque, falei, Espírito Santo, ó, não tem mais hotel em Miami, não tem mais nada, os irmãos já foram embora para a casa dele, não tem mais nada aqui, não tem mais nada, meu negócio é ir para lá, mas se não tiver voo, como que nós vamos fazer da nossa vida? E meu amigo lá na fila, eu falei, Espírito Santo, me ajude, não falo inglês, estou desesperado, estou angustiado, me ajude, Senhor. Passaram um tempo, meu amigo lá na fila, saiu uma voz no alto-falante, aí eu vi que todo mundo vibrou. Falei, não é gol do Corinthians, mas deve ser uma boa notícia. Olha, vai ter o voo, tal. Entramos no avião e fomos lá, e eu preguei em Atlanta. Eu estou dizendo isso para você, porque muitas vezes você está numa enrascada, você está num momento difícil, e muitas vezes você não pede o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para nos auxiliar, Ele é o nosso auxiliador, e na sua dificuldade, na sua intempérie, Ele está com você. Diga, vem Espírito Santo, me ajude, eu preciso de Ti. Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Quantos a crer, dá glória a Deus aí, aleluia. Mas o Espírito Santo não é só auxiliador. A palavra paráclito, o tradutor João Ferreira de Almeida, ele traduziu por consolador. Jesus diz assim, eu vou, é importante que eu vá, mas eu vou enviar para vocês um consolador. Consolador. Eu não sei você, mas muitas vezes na vida, meus irmãos, nós precisamos de consolo. Às vezes a gente precisa de alguém nos consolar, como seres humanos, muitas vezes nós perdemos o foco, nós perdemos o caminho certo, e às vezes nós ficamos chateados, tristes, tivemos perdas, uma doença, uma enfermidade, uma perca de emprego, uma dificuldade na vida, mas nós temos um consolador, aleluia. Jesus disse que mandaria outro consolador, outro da mesma natureza, com os mesmos poderes. Jesus, ele não estava mais com os discípulos, mas os discípulos estavam ficando preocupados, os discípulos estavam angustiados, porque Jesus estava dizendo que iria, e eles ficaram preocupados de ficarem sozinhos, diante dos desafios que eles teriam que enfrentar. Mas Jesus disse, eu vou, mas vou enviar outro. Eu vou enviar alguém que está convosco, mas estará em vocês, o Espírito Santo, o Consolador. Foi esse Consolador que consolou Pedro quando ele negou Jesus. Foi esse Consolador que consolou Marta e Maria na morte de Lázaro. Foi esse Consolador que consolou os discípulos quando estavam tranquifiados, estavam ali amedrontados. O Consolador. Eu quero dizer para você, talvez na vida você está passando por uma tristeza, por uma turbulência, mas saiba que você tem um amigo, um parceiro, alguém que vai te consolar. Aleluia. E se tem um lugar que nós precisamos de consolo, é quando morre alguém querido. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nos velórios. Nós, pastores, eventualmente nós vamos em velórios. Em velórios, não é? E às vezes a gente, em velórios, ouve muita besteira. Velório é um lugar de muita besteira. Porque às vezes, uma das besteiras que a gente ouve é tipo assim, olha, essa pessoa foi levada porque ela foi para o jardim do Senhor. E a pessoa fala, pô, mas eu queria ela no meu jardim, não é?
oh, essa pessoa foi, e às vezes a gente fala o que não deve no velório, sim ou não? E às vezes a gente fala assim também no velório, ó, eu sei o que você está sentindo, filho, se a pessoa perdeu uma filha, um filho, e você não perdeu, você não sabe o que ela está sentindo, então você está mentindo, você está querendo consolar com uma mentira, porque você não sabe o que ela está sentindo, se ela perdeu, se você não teve a mesma perda dela, não é verdade? Então a gente no velório, eu não sei, eu procuro falar pouco, que é difícil. Eu procuro ficar calado, porque eu sei, vou falar alguma coisa, às vezes um abraço é o suficiente, às vezes ali um aperto de mão, ali, olha, estamos com você, porque o que falar em velório vai ser assim, você vai se arrepender. Porque às vezes a gente não fala o que é necessário, mas tem uma pessoa que ela vai lá na interioridade, nas profundezas da pessoa, e leva o verdadeiro consolo, e essa pessoa é o Espírito Santo. Ele pode nos consolar, aleluia. Você pode ter uma perca na sua família, alguém muito querido, alguma perca que você teve, mas eu digo para você, o Espírito Santo é aquele que veio nos consolar, nos refrigerar, nos confortar na hora da tristeza. Eu me lembro, o dia mais triste da minha vida foi quando eu perdi meu pai. Meu pai sentava ali, na segunda cadeira, e ele frequentou essa igreja há muitos anos. Mas quando meu pai faleceu, foi o dia mais triste da minha vida. Perder um pai é uma coisa muito triste. Muito triste. E eu, sinceramente, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Mas o Espírito Santo estava comigo, me consolando, me encorajando, me confortando. Não importa o que você vai passar nessa vida, você pode cair na UTI de um hospital, você pode passar uma enfermidade, mas você não vai estar sozinho, o Espírito Santo vai te consolar. Você crê nisso? Dá glória a Deus, aleluia, aleluia. Por isso o Espírito Santo é aquele que lembra da palavra lida, fortalece o nosso coração, enxuga as nossas lágrimas, renova a nossa esperança. Talvez hoje você está sofrendo, mas eu quero dizer que você tem um amigo que é um consolador. Aleluia. Mas o Espírito Santo não é só auxiliador e consolador. Paráclito significa também que ele é o nosso advogado. A palavra paráclito pode ser traduzida por alguém que te defende, alguém que está do seu lado. Advogado é aquele que defende a sua causa, principalmente quando nós somos injustiçados. Deus conhece a verdade, e o Espírito Santo trabalha com a verdade. Claro que ele não vai defender você quando você está com mentira. Quando você fala que trabalhou tantas horas naquela empresa e não trabalhou. Espírito Santo, me ajuda agora, porque eu preciso ganhar esse processo na justiça, mas eu menti, falava que fazia isso e não fazia. O Espírito Santo não vai te ajudar na mentira não, porque o Espírito Santo nos guia à verdade. Uma vez teve um irmão aqui, patrão, ele disse assim: pastor, estou precisando ganhar uma causa na justiça. Teve um funcionário que entrou com um processo, e eu preciso ganhar essa causa na justiça, ora por mim. Falei, mas você pagou os direitos dele? Não, estou devendo uns negócios. Então você quer que eu ore para que você ganhe a causa se você está devendo dinheiro para ele? Aí não. Mas o Espírito Santo guia a verdade. E o Espírito Santo, ele entra em cena quando nós somos injustiçados, porque ele é o nosso advogado. Você sabe que advogados, a maioria, obviamente, como em todas as profissões, a maioria são honestos e íntegros, sim ou não? Mas tem muitos advogados que não são tão honestos. Tem advogado que é advogado do diabo, tem advogado que, esses dias tinha uma mulher no prédio que eu moro, ela contando que ela contratou um advogado para resolver um problema que ela tinha, e o outro do outro lado, que era contra ela, pagou mais para esse advogado, e o advogado entrava com ações contra ela, para ela perder a causa. Claro, isso são exceções, a maioria dos advogados são honestos, mas tem advogado que não está do nosso lado, tem advogado, talvez você está com um advogado que está lutando contra você. Agora, o fato é que o Espírito Santo, ele não é assim, ele está do nosso lado, e ele defende a justiça, aleluia. Eu sei que muitas vezes a gente vê o Espírito Santo só no Novo Testamento, mas o Espírito Santo é Deus, e ele sempre existiu.
O Espírito Santo esteve lá do lado de José, naquela prisão. Depois que José esteve ali, o Espírito Santo cuidou dele, cuidou das causas dele, esteve do lado dele. O advogado de Jesus, o Espírito Santo também esteve do lado de Neemias, quando ele teve uma causa ali para enfrentar. O advogado do Espírito Santo também esteve ali com a rainha Esther, quando ela salvou o seu povo. E o advogado do Espírito Santo vai estar com você também. Quando você for injustiçado, ele vai entrar e vai defender a sua causa, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso advogado. Mas a palavra paráclito também significa que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Vou falar para você, tem alguém que intercede por você, é uma coisa linda. No meu caso, eu tenho o privilégio de a minha mãe acordar 3 da manhã e orar por mim. A minha sogra também, ela acorda e ora por mim. Como é bom saber que tem alguém orando por você, não é verdade, irmão? Agora, é bom que você saiba que o Espírito Santo, diuturnamente, ele intercede por você, porque ele é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis, porque às vezes nós oramos e o Espírito Santo está lá diante do Pai e está dizendo: Senhor, não é isso que o Silvio Galo está precisando não. Na verdade ele está precisando dessa outra coisa aqui, porque às vezes as nossas orações não estão em linha com a vontade de Deus, e às vezes se Deus responder a nossa oração, não vai ser bom para nós, mas o Espírito Santo vai lá e intercede por nós, ele ora por nós, ele derrama por nós. O Espírito Santo é aquele que intercede por nossas vidas, aleluia. Como é bom saber que nós temos alguém intercedendo por nós. E às vezes você está pedindo uma coisa, o Espírito Santo fala: não é bem isso que ele está precisando não, não é bem isso que ele está precisando não. Ele quer casar com a Mariazinha, mas a Mariazinha vai ser uma encrenca na vida dele. Ele está querendo casar com o Joãozinho, mas o Joãozinho vai infernizar a vida dele. Não, na verdade ele não precisa nem casar. Aleluia. É o Espírito Santo intercedendo por nós, aleluia. O Espírito Santo é o nosso intercessor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que ninguém é capaz de exprimir, e o Espírito Santo intercede por nós, meus irmãos, intensamente, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós agonicamente, o Espírito Santo intercede por nós eficazmente. O Espírito Santo revela a sua ternura, ele intercede por nós. Nós temos um intercessor no céu, intercedendo pelas nossas vidas. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Talvez você seja aqui e não tenha ninguém intercedendo por você, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo intercede por você. Ele intercede pela sua vida. Nós temos alguém que roga por nós, aleluia, que está do nosso lado, é o nosso amigo, é o nosso auxiliador, é o nosso conciliador, é aquele que nos fortalece, aquele que intercede por nós. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que intercede pelos nossos casamentos, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela igreja. Ele está ali o tempo todo intercedendo por nós. Ai dessa igreja aqui, se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós. Aleluia. Estamos de pé porque o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. Diga um glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Mas não é só isso. A palavra paráclito no grego também pode ser traduzida por conselheiro. O Espírito Santo é o nosso, em quinto lugar, o nosso conselheiro. Porque, irmãos, a coisa que mais nós precisamos nessa vida aqui é de sabedoria. Você não tem problema conjugal, você tem problema de sabedoria em se relacionar com seu cônjuge. Você não tem problema financeiro, é que você não tem sabedoria para lidar com as suas finanças. O que nós precisamos mesmo é de sabedoria, porque todos os dias
nós precisamos tomar decisões. E tem decisões que a gente toma que passam, mas tem decisões que vão perpetuar por toda a nossa vida. Tem coisas que você vai escolher que você pode errar. Quantos aqui já compraram alguma coisa que não usaram? Olha aqui a minha mão levantada. Aí, de vez em quando você tem que fazer uma limpeza. Você errou, mas isso aí não mudou nada. Mas tem coisas na sua vida que você não pode errar. Por exemplo, uma coisa que você não pode errar: o Deus que você vai servir. Porque se você errar o Deus que você serve, você vai parar onde na eternidade? Não é? Por exemplo, outra coisa que você não pode errar: a pessoa com quem você vai casar. Dia 5 eu estou fazendo 40 anos de casado com essa baixinha linda aqui. E esses dias eu falei para ela: como que você me aguentou por 40 anos? E ela disse assim: mas teve 4 de namoro também. Então 40 mais 4, 44. Como você me aguentou 44 anos? Não é? Eu falei: eu agradeço porque você me aguenta durante todos esses anos. Então o Espírito Santo me deu sabedoria para me escolher essa mulher. Para escolher essa mulher. Porque ela era muito bonita. E é ainda. Mas tinha outras moças bonitas lá na igreja batista em Santo André. E outras interessadas em mim. É verdade ou não? Porque hoje eu virei esse abacaxi. Mas eu já fui uma uva também. Mas antes de ter um relacionamento com ela, eu orei. Eu orei. E o Espírito Santo me deu esse presente. Alguns devem estar pensando: então o que eu tenho foi o diabo que deu, pastor. Não sei se você pediu a ajuda do Espírito Santo. Talvez você não orou o suficiente, aí encontrou esse negócio aí, não é? Mas aleluia, o Espírito Santo é aquele que nos dá conselho. Sim ou não? Tem coisas que nós vamos errar na vida, mas tem coisas que a gente não pode errar. E o Espírito Santo é aquele que nos ilumina. O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria. Senhor, eu tenho um serviço aqui, mas eu não sei como vou fazer esse negócio aqui. Você já chegou nesse ponto? Que às vezes você fala assim: eu não tenho saída nesse negócio. Para quê? Se eu for para lá é aqui. Se eu correr o bicho pega. Se eu ficar o bicho come. Espírito Santo, o que eu faço com isso aqui? Por isso, nós temos o Espírito Santo, que Ele nos dá sabedoria, porque Ele é o nosso conselheiro. É bom na vida ter conselheiros, irmãos mais maduros, pessoas que nos ajudam na caminhada cristã. Não tome decisão importante na vida sozinho. Consulte pessoas maduras que vão ajudar você nas decisões. Sim ou não? Por isso, por exemplo, você vai tomar uma decisão sobre a sua família, você tem que consultar toda a família. Porque tem homem que ele resolve mudar para Pindamonhangaba, só que ele sozinho, só que a mulher trabalha aqui e o filho estuda aqui. Aí ele fala: vou para Pindamonhangaba. Uma vez teve uma irmã que o marido queria mudar para uma cidade do interior. Ela entrou em desespero, que ela trabalhava aqui, os filhos, e o marido botou na cabeça dela que tinha que mudar para tal cidade. Eu falei: ora, peça ao Espírito Santo para iluminar o seu marido. Mas é engraçado que ela orou, e aí o Espírito Santo falou para ela ir com ele. Aleluia! Mas ela orou, aleluia, porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda verdade, ele nos dá conhecimento, ele nos dá sabedoria, ele nos ilumina, ele vai te dar entendimento para você fazer as coisas certas, porque o Espírito Santo, a obra mais importante, ele já fez na sua vida. Por quê? Ele te guiou a levar Jesus, o nosso Salvador. Foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você chegou a Jesus, sabe por quem? Porque o Espírito Santo te guiou à verdade, e a verdade é Jesus de Nazaré. Diga um glória a Deus. E ele agora vai guiar você, porque às vezes você não sabe o que fazer, você não sabe onde morar, você não sabe onde trabalhar, qual emprego você deve fazer. Ore, o Espírito Santo é o seu conselheiro. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Olha só, você tem um conselheiro. Por isso que
muitas vezes, a gente fala sozinho. Quem aqui já falou sozinho alguma vez? Aí, já que você está falando sozinho, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Como eu vou resolver com esse homem aqui? Como eu vou resolver com essa mulher? Espírito Santo, me ajude. Me ajude. E o Espírito Santo, como conselheiro, ele vai te aconselhar. Ele veio para ser o seu conselheiro. Os discípulos de Jesus estavam angustiados, preocupados. Jesus iria partir e estar com o Pai, mas Jesus disse: eu vou mandar o Espírito Santo. Eu vou mandar o conselheiro, eu vou mandar o auxiliador, eu vou mandar o advogado, eu vou mandar aquele que vai cuidar de vocês, aquele que vai dar sabedoria para vocês. E ele veio, e ele está à nossa disposição. Diga um glória a Deus aí, aleluia. E por último, aleluia, o Espírito Santo também é o nosso encorajador. A palavra paráclito pode ser traduzida por auxiliador, pode ser traduzida por consolador, pode ser traduzida por advogado, pode ser traduzida por intercessor, mas a palavra paráclito também pode ser traduzida por fortalecedor / encorajador. Há momentos, irmãos, que às vezes a gente desanima e parece que a gente não vai conseguir continuar, mas é nessas horas que você tem que dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, eu estou precisando de alguém encorajador, alguém animador. Por isso que quando alguém me encoraja, e alguns de vocês o fazem, eu falo: você parece com Jesus. Mas por quê? Porque o Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para ser o quê? O encorajador. Porque tem irmãos que não nos encorajam, tem irmãos que nos desanimam, tem irmãos que nos deprimem, tem irmãos que chegam perto de você e falam assim: ei, você parece que engordou. Aí dá vontade de falar: você não tem uma palavra de Deus, não? Isso aí é a palavra da carne. Aleluia. Tem gente que nos desencoraja, tem gente que nos desanima, tem gente que nos leva para baixo, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que te encoraja. O Espírito Santo não te acusa, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo te convence. O Espírito Santo não é aquele que fica em cima de você, que não te dá espaço. O Espírito Santo te dá espaço, por isso que ele não invade a sua privacidade. O Espírito Santo não é que nem o diabo que possui as pessoas ficam possessas. Não, o Espírito Santo é gentil, é dócil, é cavalheiro. Se você convidá-lo, ele vem. Mas se você não convidá-lo, ele também não vem. Ele não é que nem o diabo, que vem e se aposta. Por isso que muitas pessoas não têm recebido o consolo, o auxílio do Espírito Santo, o encorajamento, porque eles não convidam. Tem pessoas, esse livro mesmo, eu sugiro que você leia, o Espírito Santo, o Deus quase esquecido. Muitas vezes ninguém lembra dele, ninguém lembra do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo como o Espírito Santo é esquecido? Pega das músicas gospel cristãs, quantas falam do Espírito Santo? Poucas. Quantas pregações você vai ouvir sobre o Espírito Santo? Poucas. Poucas, por quê? O Espírito Santo que está atuando, porque Jesus está à direita do Pai, Jesus está assunto aos céus, e ele falou: eu vou enviar quem? Outro. Nós temos um outro, e o nome dele é o Espírito Santo. Ele está aqui, ele que te convenceu do pecado, ele que te levou para Cristo, ele que te selou com o Espírito Santo da promessa, ele que te dá essa alegria, esse gozo, essa paz. É o Espírito Santo, nosso amigo, e ele nos encoraja. Por isso que na tradução NVT de João 16:7 diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, a tradução NVT diz assim: o encorajador não virá se eu não for, eu vos enviarei. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos encoraja. E na vida, meu irmão, nós vamos precisar de encorajamento. E quando você encoraja um irmão, você está sendo um instrumento do Espírito Santo. E essa igreja está aqui para te encorajar. Essa igreja aqui está aqui para empurrar você. Essa igreja está aqui para animar você. Não desanime, continue a sua jornada. Por quê? É o Espírito Santo atuando em nós e através de nós, apesar de nós. Diga glória a Deus. Então essa é a força que nós precisamos. Você pensa que os profetas do Antigo Testamento, quem os encorajava? Alguns morreram, alguns foram presos em calabouço. O que fazia aqueles homens terem uma palavra de Deus num momento tão difícil? O Espírito Santo. Aleluia. O
O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ajudou José lá no Egito. O Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo nos fortalece, aleluia. O Espírito Santo que escreveu, inspirou essa palavra através das penas dos profetas e dos apóstolos. Foi o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que é o trabalho do Espírito Santo. Por exemplo, quando você lê o Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Quem escreveu? O Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo nos anima, diga glória a Deus. E eu vim dizer para você aqui, nessa manhã, talvez você está lá na corrida, na sua jornada espiritual, sozinho. Está que nem eu no meio dos canaviais lá em Nova Odessa, caminhando sozinho quando meu amigo não acordava, sozinho, muito triste, sozinho, animado. Mas quando vinha o meu amigo, que ele acordava no horário e vinha comigo, e nós íamos nos encorajando e nos fortalecendo, a jornada era outra. Eu quero te convidar a colocar o Espírito Santo na sua jornada, no seu caminho. Ele vai te auxiliar, ele vai te consolar, ele vai ser o advogado, ele vai te fortalecer, ele vai estar com você. Só que ele vem só se você convidar. Se você não convidar, esquece. Ele é cavalheiro, ele é dócil, ele é manso. Aleluia. E se você o convidar, dizendo assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ele vem, ele te dá sabedoria, ele te dá graça, ele te fortalece, ele vai ajudar você na sua caminhada. Não precisa caminhar sozinho. Talvez tenha sido pesado para você caminhar sozinho, mas não precisa caminhar sozinho. Na vida, eu e você vamos ter que enfrentar muitos desafios. Os apóstolos de Jesus estavam preocupadíssimos, perplexos, porque Jesus tinha dado alguns desafios e Jesus disse: eu estou indo embora. Eles entraram em desespero, mas Jesus faz a maior promessa da Bíblia: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai auxiliar, vai consolar, vai ser o advogado, vai ser o encorajador, vai interceder por vocês. Por isso, decida na sua vida não viver mais sem o auxílio do Espírito Santo. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.